Pepe e Felipe Melo são os jogadores mais perversos que já vimos jogar. Felipe Melo recebeu 12 cartões amarelos em uma só temporada. Foram 38 jogos disputados. A média é de um cartão a cada 124 minutos em campo. Essa foi a temporada em que ele menos levou cartões, desde o retorno ao futebol brasileiro, assim como em 2020. Em 2021 foram 16, em 2019 foram 19 amarelos e 2 expulsões. Em 2018, 26 amarelos e 2 expulsões. E no ano anterior, havia sido 15 amarelos e 1 expulsão. A forma como o Felipe entra em algumas divididas, às vezes com muita vontade, faz as pessoas pensarem ainda mais que o jogador é violento. E muitas vezes não resta dúvidas. Mas também tem boas habilidades, sabe jogar futebol. Quando ele deixou de ser um jogador ofensivo e se tornou um defensivo, começou a receber mais cartões amarelos. Seus nomes já estão gravados nos livros históricos do futebol. Mesmo que tenham pendurado as chuteiras ou ainda estejam ativos, serão lembrados não por jogadas brilhantes, mas por sua brutalidade. Citamos os jogadores mais agressivos desse esporte. Alguns colecionaram o recorde de expulsões, outros foram protagonistas de incidentes de pura indisciplina. Também há aqueles que sabem bater em jogadas duras, passando despercebidos pelo árbitro. A verdade é que esses atletas carregam consigo o apelido de Bad Boys, devido à sua conduta pouco amistosa em campo e frequentemente fora dele. A carreira do zagueiro Pepe é marcada por uma série de episódios violentos. O brasileiro naturalizado português é visto por muitos como um dos atletas mais violentos do futebol mundial. Pepe tem um jeito impulsivo, o que causou problemas nas equipes em que jogou. Ele tenta se explicar, dizendo que é só competitivo, e se sente injustiçado pela fama de ser violento. Porém, suas ações mostram o contrário. Em uma partida do Campeonato Espanhol do ano de 2009, ainda pelo Real Madrid, aos 43 minutos do segundo tempo, Real e Getafe empatavam em 2-2, quando o jogador Casqueiro invadiu a pequena área em um contra-ataque e foi derrubado por Pepe. O árbitro apitou o pênalti e Pepe reagiu chutando o meia do Getafe 2 vezes quando ele estava no chão. Standing that they may feel that they have. What is the rationale behind it? Why do they feel they have grounds to appeal a 10-game ban when it could have been a whole lot more, Gil? Well, football justice in Spain is a joke. So, you appeal, and if they get something out of it, great. Plus, backing the player. Pepe foi expulso de campo, mas ainda deu um soco no uruguaio Albin e xingou os árbitros. Como punição, o zagueiro pegou 10 jogos de suspensão. O comportamento agressivo de Pepe se repetiu outras vezes e os dirigentes do time foram perdendo a paciência com ele. O zagueiro deixou o Real Madrid após 10 anos. Ele e o time espanhol não chegaram a um acordo para a renovação de contrato, e o zagueiro optou pela saída. Felipe Melo no Real Madrid. Na ocasião, o então volante Felipe Melo acabou sendo expulso no jogo entre Brasil e Holanda, pelas quartas de final da Copa, após dar um pisão no atacante Arjen Robben. E fechou o tempo. Pronto. E acontece o que todo mundo imaginou que poderia acontecer na Copa do Mundo. A partida acabou com a derrota e a eliminação da seleção brasileira, e Felipe foi apontado como o grande culpado, se tornando o vilão da partida. Mas, segundo ele mesmo disse, o jogo lhe rendeu mais do que o rótulo. Por causa daquele lance, ele acabou não indo jogar no Real Madrid após a Copa do Mundo. Abre aspas. No fim, poderia ter fechado com o Real Madrid. Foi isso que disse o meu agente quando eu estava na Copa do Mundo. Mas o que aconteceu nas quartas de final, a expulsão, acabou com que o acordo fosse desfeito, disse Felipe Melo quando foi entrevistado. O Real poderia ter sido mais um grande time no currículo do brasileiro, que teve grande passagem pela Europa, defendendo clubes como o Inter de Milão, Juventus, Galatasaray, Fiorentina, entre outros, antes de voltar ao Brasil. Geralmente, a violência não é vista com bons olhos na sociedade. Pessoas violentas tendem a enfrentar repúdio e desaprovação, já que a maioria valoriza a paz, a segurança e o respeito entre elas. A violência raramente é a solução eficaz para resolver conflitos. Além de causar danos físicos e emocionais, a violência tende a perpetuar o ciclo de hostilidade e vingança, dificultando a construção de relacionamentos saudáveis e soluções duradouras. Em vez disso, a comunicação, o diálogo e a busca por entendimento entre as partes são abordagens mais construtivas para resolver divergências.